Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite, dando boa noite também àqueles que nos acompanham, que assistirão mais tarde. A nossa reflexão da noite de hoje vem do livro Jesus e a Atualidade, e nós vamos refletir sobre o capítulo 12, intitulado Jesus e Responsabilidade. Então, Joana de Ângeles, é um livro escrito por Joana, e ela vai abrir esse capítulo 12 falando assim: há no homem um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento ou até de Deus. Quando tal não se dá na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. Então, é o primeiro parágrafo, e é um parágrafo que dá o que a gente pensar. Então, vamos voltar aqui. Eu sublinhei a palavra forte, porque ela poderia ter dito: há no homem um mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade. Mas vocês sabem que os espíritos superiores não usam palavras desnecessariamente, né? A gente é que usa muita palavra desnecessária, adorna o texto excessivamente. Então, ela nos lembra que há em nós, na nossa humanidade, nesse momento em que nós vivemos, um forte mecanismo de fugir da responsabilidade. Quando a gente pensa em fugir da responsabilidade, quem vem à mente? Quem que normalmente não quer a responsabilidade com as coisas? As crianças, por exemplo, né? Eu. Então, e nós, crianças espirituais, também. Mas a comparação é exatamente essa. Você diz para a criança: tem que fazer o dever, tem que, né, ir à escola. Ela não quer fazer o dever, ela não quer a responsabilidade. E ela vai mentir, ela vai buscar escapar dessa responsabilidade de todas as formas. Então, se ela quebra alguma coisa, não fui eu, foi a minha irmã que estava me perseguindo. Enfim, nós somos assim também espiritualmente. Há em nós essa tendência a fugir da nossa responsabilidade. E aí ela vai dizer que a gente faz por dois mecanismos. Nessa primeira frase, ela fala de transferência. A gente transfere as nossas responsabilidades para o outro, para Deus, para a vida, para a sorte. Então, quando a gente está numa situação de infelicidade, quando a gente está numa situação de conflito, geralmente, de quem é a culpa? Do outro, né? Minha que não é. Então, isso é um mecanismo de transferência de responsabilidade. Porque há sempre uma parte em tudo que nos pertence. Nós temos duas opções na vida. Ou a gente vai viver como uma criança e paralisados na infância espiritual, ou nós vamos nos responsabilizar pela vida, pela nossa parte, o que vai criar um ciclo em nós positivo e que vai nos alavancar para frente na vida. A ideia da transferência, quando a gente olha aqui o projetor e olha essa imagem, se entrar uma criança e você perguntar onde está o filme, ela vai dizer: está aqui. Só que aqui não está o filme está aqui. Isso aqui é só uma projeção, não é a realidade. Então, quando eu olho para as situações, eu olho para um abacaxi e vou dizer: é um abacaxi. E se eu for descrever esse abacaxi, eu vou descrever o abacaxi com um filme
com as cores do filme que está dentro de mim. Então eu posso olhar para o abacaxi e dizer, esse é um abacaxi lindo, olha como ele está amarelo. Ao passo que alguém vai olhar o abacaxi e vai dizer, nossa, olha esse abacaxi, quanto espinho, que coisa mais áspera. Qual dos dois está olhando a realidade? Os dois. Mas cada um está projetando a sua história, os seus traumas, o seu filme, as suas cores. Então, quando nós estamos num conflito, quem está certo? Todo mundo e ninguém. Não é? Por quê? Porque num conflito há 3 verdades. A tua, a minha e a de ninguém. Que é provavelmente a mais neutra. Então, a partir daí, a gente vai começar a pensar que a gente pode viver a nossa vida num processo de consciência e de responsabilização. Em cada momento, em cada conflito, em cada circunstância, o que me pertence, o que é meu, o que eu posso gerenciar, melhorar. Isso é uma vida de responsabilização. Ao passo que a vida infantil, como ela coloca, o termo que ela usa, é uma vida onde a gente está sempre na vitimização, e a vitimização tem um problema sério, porque quem é vítima não tem poder. E se você não tem poder, você está estagnado, você não consegue, você não tem recursos para modificar a situação. Então aqui é um mecanismo infantil e de paralisia, que é a transferência, mas ela vai falar também no complexo de culpa. E tanto um quanto o outro vai caracterizar esse estado, né, infantil, independente da idade. Então, todos nós temos as nossas infantilidades, aquelas horas em que a gente, apesar de aqui nós sermos uma família conscious, né, a gente luta pela consciência, nós somos humanos e muitas vezes a gente vai se encontrar em situações de transferência, convencidos de que o problema é o outro e que eu não tenho parte com isso, e querendo que o outro mude e não eu, e assim por diante. Então ela fala da transferência, e aí para quem quiser aprofundar, eu vou trazer aqui só algumas. Um outro livro que eu vou usar hoje é o Conflitos Existenciais. O primeiro capítulo do livro Conflitos Existenciais chama-se Fugas Psicológicas. E ali ela vai trabalhar de forma excepcional na questão da transferência e da culpa. E ela vai explicar para a gente que sobre o nosso sistema nervoso e que esse sistema nervoso ele está aí para suportar as cargas emocionais, para diluir essas cargas emocionais, ou quando ele não consegue processar e diluir, ele transfere para um outro lugar, que se chama inconsciente, né? Então, o que o sistema nervoso consegue lidar, a gente processa. O que não consegue, ele joga para o inconsciente. A gente entende aqui que a nossa consciência, ela é uma fraçãozinha do nosso ser. O nosso ser, ele é, na sua maioria, o nosso inconsciente, caracterizado pelas nossas vidas passadas, pelas nossas experiências passadas, pelas nossas feridas e também pelos nossos potenciais. As sementes de Deus estão no nosso inconsciente. Então, ela vai dizer aqui que ocorre, no entanto, que sucessivas cargas emocionais às vezes perturbam de tal forma e sobrecarregam os nervos que invariavelmente esses conteúdos mais difíceis de serem contornados e aceitos vão para esse arquivo do inconsciente, dando lugar a fugas psicológicas que se comprazem em muitos pacientes. Então ela reforça, Joana é forte, ela diz que se comprazem, muitas vezes a gente se compraz nesses mecanismos. E ela vai continuar dizendo que ao invés da gente olhar para o problema com naturalidade, né,
determinadas predisposições emocionais vão impedir a aceitação dessas ocorrências e produzir movimentos automáticos. Automatismo a gente nem pensa. A gente vai fazendo sem nem se dar conta de que está fazendo essas transferências, de que está jogando para o inconsciente. E parece que a gente se livra do problema, né? Quando apenas nós estamos postergando. E daí a importância da consciência, do viver consciente. Eu estava numa aula de Joana de Ângeles antes de vir para cá e nós falávamos exatamente sobre o que é um ego saudável. E o ego saudável é aquele ego que consegue olhar para os problemas e vai buscar dentro do possível, dentro da sua idade espiritual e emocional, a melhor gerência. Às vezes a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar ao máximo possível olhar para os problemas e tentar processá-los, ao invés de escapar jogando no inconsciente. Aí a gente tem a impressão que a coisa desapareceu, quando na verdade a gente sabe que o inconsciente ele rege as nossas existências. E quando a gente fala que os espíritos, por exemplo, eles nos governam, por que será eles nos dirigem? Por que será? Porque muitas vezes eles estão conectando com os conteúdos que estão fora da nossa consciência. Então nós somos influenciados e guiados por esses conteúdos e pelos espíritos que deles se usam para nos movimentar, para nos controlar. Daí a importância da responsabilização. Responsabilizar-se é ter coragem de olhar para o que te pertence, para a tua parte. Mas para que a gente se responsabilize, nós precisamos de alguns elementos. Um deles é a humildade e o outro deles é a coragem. Então é a combinação da humildade com a coragem que vai permitir à criatura o processo altruísta de responsabilização e de cicatrização de si mesma. Então ela fala aqui, ó, que esses conteúdos são arquivados em setores especiais mesmo antes de serem analisados devidamente como seria de se esperar. Em face dessa conduta escamoteadora surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, ausência de discernimento e fugas variadas nas áreas psicológicas. Então ela continua no capítulo dizendo que é um estágio infantil. Como a criança, a gente mente para a gente mesmo, a gente inventa historinha para a gente mesmo, a gente justifica os nossos desvarios, né? E a gente responsabiliza os outros. Essa atitude, esse estágio, se a gente não luta para sair dele, cria esse mecanismo onde parece que os problemas desapareceram, é uma falsa comodidade, mas só que, gente, se a gente não está dando conta da vida, se a gente não está processando esses conteúdos e se eles estão sendo depositados no porão do nosso inconsciente, isso pesa a nossa existência. É como se nós fôssemos carregando pesos e forças que nos governam sem que a gente tenha consciência. E isso desvitaliza o nosso ser. Isso empobrece a nossa existência. Porque o que é uma existência rica? Uma existência rica não é uma existência sem lutas. Uma existência rica é uma existência onde, diante das lutas, a gente se responsabiliza pelos processos e dentro deles morre para renascer melhor no dia seguinte. É isso que dá riqueza, é isso que dá vitalidade às nossas existências. Estar vivo na vida é estar num processo de responsabilização. Apesar de difícil, apesar de doloroso, a dor, a dificuldade, o atrito é o que vai polir o nosso espírito e as lágrimas é o que vai fecundar a terra para que amanhã, no passar do processo que inicia na consciência e desencadeia-se na responsabilização, a gente vá colher versões melhores de nós mesmos. Porque mais cicatrizados, porque mais leves e porque mais cheios de vida. Caso contrário, a vida vai se empobrecendo, porque a criatura não dá conta,
ela não se supera, ela vai criando uma identidade de desvalia, uma identidade de baixa autoestima, ela cai num ciclo de desvalia e de vergonha e descamba na depressão. Que Joana de Ângeles vai dizer, é característica própria de um espírito infantil. Palavras dela. Por quê? Porque o espírito amadurecido, ele olha para a vida, ele entende o propósito da luta e ele entende também o propósito da queda. O propósito da queda, porque tudo na vida tem um propósito divino, até cair. Então a gente pensa no andar de bicicleta. O meu sobrinho, que Deus o abençoe, 10 anos de idade, começou a ver The Chosen e está apaixonado por Jesus. E aí, dentro desse processo, ele disse para minha irmã que ele precisava confessar uma coisa que ele tinha feito há 1 ano atrás e que ele carregava essa culpa 10 anos. Jesus, misericórdia! Não é? E aí ele contou para ela uma coisa que ele fez na internet, não sei o que e tal. E aí ele falou para ela, mandou uma mensagem para ela dizendo que ele quer ser melhor. Aí eu falei para ela, diga a ele que não é preciso ser melhor, mas que ele já é tão bom que ele seja a melhor versão que ele puder a cada dia. Isso é responsabilizar, porque ele vai cair, ele vai cometer erros novamente. E o importante na vida é entender que a vida é como se fosse uma jornada eterna de aprender a andar de bicicleta. A gente cai para aprender a se equilibrar melhor. Então esse é o processo. Nós precisamos olhar para o erro como um mecanismo da pedagogia divina. Porque se Deus quisesse que nós fôssemos perfeitos desde o início, o erro não seria parte da nossa vida. Então o erro é oportunidade de crescimento também. Então essa visão da vida é uma visão de quem entende que há uma pedagogia divina, que há um propósito para as lutas e que há até um propósito para os erros. Então a gente cai, a gente se conscientiza e a gente entende que é necessário levantar, porque imagina se o filho pródigo tivesse caído e nunca tivesse se levantado. Então fala-se do retorno à casa do pai, mas há um momento em que ele caiu e há um momento em que ele se levantou. Então é importante que a gente caia, mas que a gente se levante e que a gente retome a caminhada. Esse é o processo de responsabilização. Quando a gente não vai para as transferências, a gente cai na culpa. E aqui eu quero trazer esse conceito, que é um conceito bastante complexo, porque Joana usa esse termo complexo de culpa, mas acho importante a gente aprofundar um pouquinho, às vezes, esses conceitos, porque são conceitos... A gente fala de complexos, não fala? Complexo de inferioridade, complexo de culpa, complexo maternal, complexo de herói. Então, o que são os complexos? Olha essa definição. São núcleos de emoção e significado psíquico que formam ao redor de experiências vividas. Então, a gente tem um conjunto de experiências. Essas experiências são carregadas de emoções, de afeto e de significados. E esse conjunto de experiências, com as suas cargas emocionais e os seus significados, estão interligados, como se fosse uma constelação. Então, uma constelação emocional, digamos assim. Um complexo é uma constelação psíquica autônoma. Uma coisa que é autônoma é que tem vida própria. Ele pode agir de forma independente da consciência, interferindo na forma como reagimos sem que a gente perceba. Então é forte. É importante a gente entender isso, porque nós todos temos complexos, né? E os nossos complexos, muitas vezes, dirigem a gente. De forma que uma pessoa que tenha, por exemplo, um complexo de inferioridade, ela vai passar muitas vezes a vida... tem várias alternativas, mas uma delas, ela vai passar muitas vezes a vida
querendo provar o valor dela. Às vezes você olha uma pessoa muito arrogante que por debaixo dela tem um complexo de inferioridade muito prominente, digamos assim, né? Então, esses complexos, eles são autônomos, é como se existissem uns seres dentro da gente, meio que ditando o nosso comportamento. Eles têm uma grande carga emocional, na maioria das vezes são inconscientes e dominam o nosso viver, dominam os nossos padrões, né? Às vezes a pessoa quer parar com um determinado comportamento, ela não consegue, dá angústia. Porque aquele comportamento é um mecanismo compensatório, resultado de algum complexo que ela traz dentro dela. Então, segundo Jung, são núcleos de emoção e significado que se tornam em torno dessas experiências, nascem a partir de experiências marcantes e traumáticas, tem relação afetivas e significativas, muitas vezes são situações mal elaboradas emocionalmente, né? Então, e aqui a gente colocou alguns exemplos, o materno de inferioridade, o paterno e o complexo de culpa, que quando ele está presente na nossa vida, ele causa autossabotagem, necessidade de punição ou de sacrifício. Muito bem. Todos temos complexos, então somos complexados. A questão não é se a gente tem ou não tem complexo, a questão é o que a gente faz com os complexos, né? Então, é como nós lidamos com ele. E aí, Joana de Ângeles dirá que o processo de individuação, que é o amadurecimento psicológico, consiste em tomar consciência desses complexos, integrá-los à personalidade e não ser dominado por eles. O autoconhecimento e a psicoterapia ajudam a trazê-los à luz da consciência, permitindo a transformação. Então, muito bem, eu só quis dar essa entradinha nos complexos, porque ela usa esse termo, e a gente queria aqui ilustrar o quanto eles são potentes, né? E daí a necessidade da gente entender um pouquinho mais e procurar se autoconhecer. Nesse livro, ela também tem um capítulo maravilhoso sobre a culpa, o capítulo 6. Ela lá vai dizer que a culpa vem do nosso passado, ancestral, né? A gente reencarna já culpado, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho sim isso muito forte na minha cabeça, né? Eu acho que o complexo de culpa, para quem já está assim mais acordadinho nessa existência, ele impera, né? Nos escaninhos da nossa psique. E tem a culpa que nasce da educação. E aí é uma outra palestra, a gente não vai entrar nisso. E aí, nesse capítulo, ela vai dizer assim: o remorso gera o fenômeno do reconhecimento do erro. Olha que bonito. Mas não se faz acompanhar da coragem para conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutoras da lembrança inconsciente. O que eu queria focar aqui é nessa primeira parte, né? Então a gente tem a culpa é o despertar, é o cair em si. Mas quando a culpa descamba para o remorso, eu gosto de dizer que é uma culpa que adoeceu, né? Então, é uma culpa que não se segue a ela esse mecanismo de responsabilização, né? Que é a coragem para fazer a reparação. Então, aqui, o processo, né, da culpa. Você comete um erro, que é um ato contrário à ética, você se dá conta que fez algo errado, você sente a culpa, que é uma consciência. A consequência negativa é o remorso, que é uma culpa estagnada. Pensa numa poça d'água, que a água está ali parada, e como que aquela água parada gera morte, né? Então é bem isso, sem ação reparadora, há uma dor psíquica e uma paralisação emocional. Quando nutrido e quando há
um conjunto, digamos assim, dessas experiências. Então, se torna um complexo. Dentro do complexo, ele vai ser alimentado por uma postura de autocrítica constante, de punição. Eu não mereço, eu não presto. Esse tipo de pensamento. Raiva de si mesmo. Como é que eu pude fazer isso? Quem é que já não se perguntou isso? Como é que eu pude fazer isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Em lugar nenhum, né? Agora, pude fazer isso porque você é menos do que você imagina. É por isso que você pôde fazer isso. Então, a gente fala, como é que eu pude fazer isso? Como se a gente não estivesse acreditando na nossa própria inferioridade. Não, eu não posso ser tão... Não, fiz. Olha, eu ainda sou capaz de fazer algo assim. Você pode ficar na culpa e no remorso. Como é que eu fui fazer isso? Que coisa! Meu Deus do céu! E aí você fica e não vai para frente como um disco quebrado. Ou você olha para você e fala assim, meu Deus do céu, como eu sou frágil. Meu Deus do céu, que ferida é essa que foi tocada? Onde a minha vulnerabilidade para eu agir de forma louca? Porque a gente não se reconhece, por quê? Porque o ego gerencia, a gente joga tudo isso que a gente não quer ver lá para o inconsciente, a gente mascara. E aí quando a coisa vem à tona, a gente diz, ah, mas esse não sou eu. É sim. É sim. Sempre foi, e é ainda hoje, você mesmo. Olha para você e fala, muito prazer. Não é? Muito prazer. E a pessoa fica, então, nessa violência contra o si, na baixa estima, na depressão, até chegar nos estágios mais avançados de abandono da vida. Saindo, então, dos 2 primeiros parágrafos, né? A gente vai agora para o terceiro. A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, suas finalidades e metas, trabalhando para assumir o papel que lhe está destinado na vida. Então, cada um de nós tem um papel, uma missão a cumprir aqui nessa terra de Deus, que é tua, de mais ninguém. Porque não tem outro você, não tem cópia tua nessa terra de Deus. Então, responsabilizar-se é entender que há uma proposta de vida, qual o propósito da existência, qual é a finalidade. Sim, a gente reencarnou com as culpas milenares, ancestrais, a nossa caminhada pela religião, que também incutiu no nosso psiquismo o pecado, o erro, o inferno, o paraíso. Mas, gente, vamos fazer um compromisso com a responsabilização e com a alforria das nossas almas. É hora de tirar Jesus da cruz e nós também. Vamos todos descer da cruz. Não é? Todos. E olhar para a gente e dizer, tá bom, eu não sou uma Brastemp, mas eu vou trabalhar para ser. Então, é o responsabilizar-se, é o tomar posse, né, da nossa própria existência, tomar controle da nossa própria existência. Ela vai dizer, enquanto o homem se movimenta cultivando o morbo das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que se lhe instalem as doenças degenerativas e causticantes. Então, se a pessoa não se responsabiliza, se ela fica nesse mecanismo infantil, ela vai criando essa série de desajustes e muitas vezes isso detona em até questões orgânicas. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo. Então, a gente traz sim um passado, um pretérito de compromissos sérios, de compromissos significativos, mas é através da responsabilização e não da vitimização, coitadinho de mim mesmo, não posso, né? O que mundo injusto, que Deus é esse, essas pessoas, esses políticos, essa sociedade, e a gente vai só se afundando, né?
na depressão, no desânimo e na incapacidade. Mas quando a gente se responsabiliza pela vida e pelos nossos processos, é como se a gente começasse a se libertar de nós mesmos desses que infringiram a lei, e começamos então agora a abrir, como quem abre uma mata mesmo, um caminho novo para a gente, de mais possibilidades. E ela vai dizer então que é uma culpa saudável. A gente tem que sentir culpa, né? Porque se a gente não sentir culpa, já falei isso em outra palestra, a gente matava, ia para casa, jantava como se não tivesse feito nada. Então, tem que ter culpa, mas a culpa é um alarme. É um alarme que soa e que vai dizer, ó, pisou na bola. Tá vendo aí? Não está desconfortável, não está conseguindo dormir? É isso que dá. É isso que dá, né? Agora, dorme, porque não vai resolver nada se não dormir. E amanhã, quando acordar, vocês falam isso para vocês mesmos à noite? Eu falo, dorme, criatura. Porque não vai resolver nada. Dorme, que você precisa estar descansado amanhã para resolver a situação. Então, há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando os mesmos não correspondem aos padrões de equilíbrio de ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado com um sentido de responsabilidade. E Joana, ela é muito amorosa, apesar de muito... como os espíritos superiores, né? Eles conseguem ser firmes e amorosos. Ela é sempre acolhedora. Ela vai dizer, todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. Então, não importa. Suzana, você não sabe o que eu fiz. Também não quero saber. Não me fala. Vamos em frente. Entende? Porque para todos nós quebramos a lei de forma grave. Não importa. O que importa é que agora a gente está na responsabilidade, no compromisso de ir para frente. Então ela vai falar, né? Ganhar a consciência da fragilidade, manter em mente a consciência do objetivo existencial e fazer um plano de ação. Agora, o plano de ação é assim. Keep calm. Né? Você está no mundo de expiação e provas, é bem isso. Então é devagar a coisa. Não adianta querer apressar o processo. Né? Não adianta querer ter pressa. É devagar mesmo. É um dia de cada vez. Quando na aula que eu estava antes, o cara falou para mim, perguntou para o grupo, então, o que vocês acham que é um ego centrado? Eu falei, eu acho que é um ego que está aí no cumprimento, alinhado com a vontade de Deus, no cumprimento da vontade de Deus, num bom gerenciamento da existência. Aí ele falou, bom, um ego que está alinhado com as leis de Deus já é um espírito puro, né? Agora, o que você falou de um bom gerenciamento, isso é bom. Então, eu falei, eu gostei muito da colocação dele, porque eu falei, então é isso. O ego, ele não é uma instância ruim. O ego é neutro, ele é um gerente. Cabe a ele ser um bom gerente. Um bom gerente é um gerente que se lembra dos propósitos da vida e que se responsabiliza diante dos seus erros e que comemora os seus acertos. E ela vai nos lembrar que, então, quando nós temos a responsabilização nas nossas vidas, né, esse sentimento, ele leva o homem ao extremo do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo de sua vida, que foi o caso, então, de Jesus. Né? Quando a gente pensa em responsabilização, Jesus é a referência de responsabilização. Ele veio à Terra, responsabilizou-se por essa humanidade, não é? A ponto dos maiores sacrifícios. O primeiro deles, encarnar entre nós, e o segundo deles, desencarnar entre nós. 2 grandes sacrifícios, né? Por amor à humanidade, dentro de um espírito de responsabilidade e de cumprimento dos seus deveres e da vontade do Pai. E ele vai nos ensinar também a nos responsabilizarmos. Em que passagens? Para quem está dormindo, uma boa oportunidade de acordar. Em que passagem Jesus nos ensina a responsabilização? Não botei meus hearing aids, então tem que falar alto. Sede perfeito. Sede perfeitos, boa. Sede perfeitos. Sede perfeitos requer que você
cumpra a lei de Deus, né? Se responsabilize por ela. Amar o próximo como a si mesmo. É o quê? Amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo também. Orar e vigiar. Na verdade, tudo que Jesus falou serve, né? Ninguém vai errar a resposta. Mas aqui, nessa passagem, quando a mulher adúltera, né? Ele vai dizer para ela, ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Você errou. Aprende com o seu erro e não torne a cometer pelo menos o mesmo erro. Eu não gosto dessa passagem. Nem eu. Nem você, né? Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu cometo os mesmos erros muitas vezes. Muitas vezes. É uma desgraça. Mas, o que a gente tira disso daí? Não é? Quando Jesus fala, vai e não peques mais, ele está nos convidando a nos responsabilizarmos pelo processo. Porque, obviamente, que ele sabia que ninguém muda um comportamento, uma tendência que às vezes está em nós, né? A força do nosso primitivismo, a força da vida, do instinto ainda em nós, isso não vai mudar de uma hora para outra. Então, vai e não peques mais, vai e faz um esforço, se responsabiliza, observa, busca fazer um pouquinho diferente que seja, né? Da próxima vez, porque devagarinho a gente vai modificando. Ou então, quando em João ele diz para o homem que ele curou no poço, ele vai encontrar o homem depois, e ele diz, eis que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque quando a gente já sabe, e a gente tem responsabilidade pelo saber, e a gente volta a errar muitas vezes, a dor é maior, não é? Porque errar com responsabilidade dói muito mais do que quando se erra na ignorância. Exato. Então, aí a responsabilidade. E aí eu vou trazer uma passagem um pouco menos conhecida, eu penso, do público, que é quando o espírito imundo sai do homem. Ele sai do homem e ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. De que fala Jesus? Bem interessante, com muitos símbolos, essa passagem. Então, vamos lá. O espírito imundo sai do homem, né? O mal, o erro, né? Então a gente fala, não vou fazer mais. A gente se responsabiliza. Mas, quando a gente estuda o Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, a gente vai aprender que o processo de responsabilização, ele começa no arrependimento, vem a expiação, que é a dor, que é o desconforto daquela situação, seguido da reparação. Responsabilizar-se é tomar rédea desse processo como um todo. Então aqui há uma ideia de que o mal saiu, né? Mas ele decide voltar. E quando ele volta para casa, qual é a casa? Nós mesmos, né? Quando ele volta para casa, ele encontra a casa varrida e em ordem. Fez uma arrumação, né? Deu aquela varridinha por cima, assim, jogou a poeirinha embaixo do tapete, né? Quando eu faço na minha casa. Tem festa, pega todos os tomates sentidos na primeira porta que se encontra. Nunca mais acho. Aí o pessoal entra, nossa, que casa arrumada. É isso, é essa casa aí, ó. Né? Varrida em ordem, os tomates e cebolas estão por toda parte. Então, agora, é uma organização superficial. Porque a casa está vazia. Vazia de quê? De si mesmo. Vazia dos processos de reparação, né?
vazia do preenchimento, dos valores, da ética, das emoções processadas. Então não basta fazer uma transformação de superfície, não basta pensar que não vai errar mais se a gente não fez o trabalho interno de descobrir o que gerou o erro em primeiro lugar. O que acontece se a casa está vazia? Quando a pessoa cai, agora as consequências são ainda piores. Então não volta um, voltam 7. É a lei de causa e efeito, relativa à responsabilização da criatura. Olha que passagem rica, não é? Rica de ensinamentos. E a gente vai terminar então, vou pular aqui, falando sobre a responsabilidade e perdão. Interessante, a Kátia fez. Cadê ela? Senhor Jesus. Olhar e não ver. Fez uma abertura excelente, né? Falando do texto também de Joana de Ângeles. E aqui a gente vai meio que, ela abriu, a gente vai voltar um pouco para o tema inicial, porque a gente vai falar da questão da responsabilidade diante do perdão. Então, trouxe aqui uma frase. Perdoar-se é responsabilizar-se por si próprio. Perdoar-se é responsabilizar-se por si, saindo da vitimização e potencializando a cura verdadeira. Então, há uma história de que a professora estava na sala de aula e um aluno estava chorando no canto da sala. E ela então se aproxima do aluno e fala: fulano, o que aconteceu? Por que você está chorando assim, dessa maneira? E o menino fala, entre soluços: porque a minha amiga me chamou de idiota. Aí ela para, pensa, espera um pouco e fala para ele assim: eu acho que ela está certa, eu acho que você é um idiota. Aí o menino se assusta, né? Porque não esperava que a professora fosse falar aquilo para ele. E aí ela para um pouquinho mais e fala: você é um idiota e um ET. Aí ele fala: ET? E aí ele começa a rir, né? E aí fala assim: ué, você tá rindo? Ele falou: claro que eu tô rindo, você falou que eu sou ET, eu não sou um ET. Aí ela para e fala para ele: bom, você parece saber que você não é um ET, mas talvez você ache que você seja mesmo um idiota. Então o que essa história ilustra pra gente? Não é? Ilustra pra gente que o que dói em nós é nosso. É nosso. Porque quando a vida, ou o agressor, o hostil, nos chama de ET, a gente ri. Porque a gente está centrado, convencido, a gente sabe que a gente não é um ET. Mas se a crítica encontra as feridas que foram abertas por nós, veja bem, o processo de erros milenares, o processo de infração à lei de Deus, nos distancia de Deus, nos distancia do amor, da harmonia e cria em nós zonas de vulnerabilidade, de inadequação, de solidão, de sensação de abandono, de carência. O homem da terra é um homem que vive uma profunda carência, uma profunda necessidade de pertencimento, de ser visto, de ser valorizado. Então, qualquer agressão de fora que toque nessas feridas, dói. Mas nós temos, então, a partir daí, duas possibilidades. Ou nós vamos transferir, são os meus pais, são os meus filhos, são as pessoas, são os colegas de trabalho, e eu vou ficar nutrindo essa dor dentro da impotência e da paralisia, ou eu vou dizer: que parte é essa? E eu vou me responsabilizar pela minha cicatrização. Então,
quem estava aqui quando eu fiz a palestra dos inimigos, na perspectiva imortalista da doutrina espírita, nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que muitas vezes são instrumentos, elas vão tocar determinadas zonas de vulnerabilidade no nosso ser, para que, tocando essas zonas que muitas vezes estão fora da nossa visão, porque estão no inconsciente, soterradas pelos complexos, possam emergir, e agora a dor coloca todo aquele conteúdo na nossa frente. E eu tenho duas opções. Eu posso dizer, não me pertence, e seguir como vítima dentro de paralisia e dentro de uma pobreza de vida, ou eu posso usar aquele instrumento e aquele material para alavancar o meu progresso rumo à minha felicidade, num processo de responsabilização, de auto-amor e de cicatrização de mim mesmo. Então, perdoar é fazer uma higiene interior. É a ferida infectada que a gente vai cuidar, que a gente vai limpar, que a gente vai colocar o creme, né? O que seja necessário para que ela possa, então, cicatrizar. E Joana vai terminar dizendo, então, a ninguém transfiras a causa de teus desaires e insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos teus atos. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres de responsabilidade. Não é fácil. Que Jesus nos abençoe. Queridos amigos da internet, boa noite e até a próxima terça-feira. Que Deus nos abençoe.